Eliminado da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai amargar seu maior jejum de títulos desde 1977. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os desdobramentos da queda na Argentina e os vilões corintianos. Bora falar também sobre o Palmeiras, que está otimista em relação à renovação de contrato de Abel Ferreira até 2027. Preciso te falar também sobre o Atlético Mineiro, com expectativa de recorde de receita na atual temporada. Para completar, Caetano, jogador do Timão oferecido a 3 clubes brasileiros da Série A, fala ainda sobre o Santos, que pode perder uma enorme revelação sem qualquer dinheiro. A última, não menos importante, vou falar sobre o Flamengo e a possibilidade de se igualar ao Real Madrid. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha e as dicas têm dado super certo. Espero que as dessa sexta-feira também funcionem. Mostrar na tela a primeira aposta internacional, é uma múltipla com 4 jogos. Tô indo na vitória do Ittihad lá nos Emirados, do Mônaco no campeonato francês, do Leverkusen no campeonato alemão e vitória do Sport. E no intervalo e no fim do jogo contra a Estrela Amadora. Tô colocando os R$100 para voltar em R$402. Tomara que vingue. Tem também Campeonato Brasileiro com Fluminense e Grêmio na noite dessa sexta-feira. Esse eu já não tenho tanta convicção, mas imagino a vitória do Flu. E você, gosta de futebol? Vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro para mostrar que você gosta de futebol e também sabe das coisas. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com enorme responsabilidade. Ninguém vai gastar um dinheiro que não tem. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. Lateral direito Moreira, de só 20 anos de idade, pode não ficar para a próxima temporada. Jogador bem pouco aproveitado pelo Zubeldia, temporada de apenas 11 das 61 partidas. Até por isso, pintando boa proposta, e o São Paulo deve negociá-lo, o Porto é um dos interessados. Quero contar também que o Racing, depois de eliminar o Corinthians, volta a disputar uma final continental depois de 32 anos. A última havia sido justamente contra o Cruzeiro em 1992. O Cruzeiro passou um trator no Racing na oportunidade. O último título continental do Racing também foi numa decisão contra o Cruzeiro em 1988, tanto 88 quanto 92, 2 Supercopas. Bora falar também que a Polícia Civil de São Paulo realizou na manhã dessa sexta-feira um mandado de prisão e busca e apreensão contra a Mancha Verde. 6 integrantes da Mancha são procurados, a sede da torcida organizada também foi arrombada e uma série de materiais foram recolhidos pela polícia. Preciso falar agora sobre o Flamengo. Um dos candidatos à presidência do Fla, o BAP, que é o candidato de oposição com mais chances de vitória na eleição para o dia 9 de dezembro, está afirmando que vai se inspirar no Real Madrid. Dá uma olhada na frase que ele divulgou no Flow Podcast, abre aspas. Queremos transformar o Flamengo no Real Madrid da América do Sul em 10 anos. Ele inclusive colocou prazo. E o BAP completa. É mirar na lua, porque se errarmos, estaremos no meio das estrelas, que é o lugar do Flamengo. Só para completar sobre o rubro-negro, eleição marcada para 9 de dezembro, várias das pesquisas apontam o BAP como favorito. Rodrigo Duncho, candidato da situação, vai depender do desempenho do time nas finais da Copa do Brasil, que começam nesse domingo contra o Atlético Mineiro. Só para completar sobre o Fla, Andréas Pereira, que passou sem grande brilho pelo Flamengo, concedeu entrevista afirmando que quer voltar ao Brasil. Ele não estipula uma data, não diz se volta no ano que vem, no outro, até porque tem jogado bem no Fulham, mas atuar no futebol nacional segue nos seus planos para o restante da carreira. Quero contar agora que Endrick, ex-atacante do Palmeiras e da seleção brasileira, anda vivendo fase ruim na Espanha. Ele completa amanhã um mês sem ser utilizado pelo Real Madrid. São 4 partidas consecutivas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nenhum minuto. Jogos contra Vila Real, Celta, Borussia Dortmund e Barcelona, todos por opção de Carlo Ancelotti. Jornal AS da Espanha chegou a brincar com a situação, dizendo que o Endrick se tornou um jogador invisível.
atleta avaliado em 65 milhões de euros, jogador da seleção brasileira que não atua desde a última partida dele contra o Lille, 57 minutos numa derrota da Champions, jogo marcado para 31 de, deixa eu só confirmar a data direitinho, faz exatamente um mês que ele não entra em campo. Situação delicada para um atleta que inclusive garante bônus ao Palmeiras toda vez que ele entra em campo e marca gols, o Verdão se beneficia. Bora falar agora sobre o Santos, informação importante. Peixe tem como uma das suas promessas das categorias de base um lateral esquerdo chamado Souza. Só 18 anos de idade, já atuou na atual temporada pelo time de cima em 8 vezes, com 2 assistências. Deixou uma excelente impressão, mas existe a chance real de o Santos perdê-lo de graça. É que o contrato do Souza se encerra em maio do ano que vem. A partir do mês de novembro ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o clube de graça e não houve a renovação do contrato. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, em reunião do Conselho Deliberativo, admitiu dificuldades nas tratativas para a extensão desse contrato com Juliano Bertolucci. O que eu posso contar para vocês é que o Souza é observado por clubes de fora, mas também por times brasileiros, até porque a lateral esquerda é hoje uma das posições mais carentes do futebol nacional. O Santos não poderia, em hipótese alguma, deixar um atleta desse nível, com essa qualidade, tão perto do fim do vínculo. Só para lembrar que no ano passado o Souza havia disputado como titular o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 com a camisa da seleção brasileira, havia deixado boa impressão em ambos os torneios. E você, já viu o Souza jogar? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito desse lateral que pode sair de graça da Vila Belmiro. Hora de falar sobre Caetano, zagueiro que está de saída do Corinthians e conversa com outros 3 clubes brasileiros. Posso contar que Cruzeiro, Internacional e Fluminense receberam a sugestão para contratar o Caetano, sem custo, até porque o vínculo dele está perto do fim. O Caetano já poderia assinar um pré-contrato. Atleta de 25 anos de idade, formado na base do Corinthians, não tem tido oportunidades nas últimas partidas exatamente por conta da questão contratual. O empresário dele, Marcelo Robalinho, da Thinkball, tem excelente relação com clubes brasileiros e procura times onde ele possa atuar como titular. Só para completar, é importante lembrar que o Caetano, no início do ano, esteve perto de renovar seu contrato. Na oportunidade, o diretor de futebol era o Rubão, que fez uma proposta praticamente aceita pelo Caetano. O Rubão foi embora e o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, alterou as condições do negócio. Para chegar aos mesmos valores da oferta do Rubão, o Caetano precisaria bater todos os gatilhos estabelecidos no contrato sugerido pela nova diretoria. Diante desse cenário, não houve acordo e o Caetano não deve permanecer no Parque São Jorge. Situação um pouco diferente, por exemplo, da do Giovani, que tem exigido uma série de quantias e condições para que esse contrato seja renovado. De qualquer forma, o Caetano, o Giovani e o Matheus Araújo não têm sido relacionados por conta dessa questão contratual, atletas com vínculo perto do fim. Gostaria de saber a sua opinião sobre o Caetano. Você gostaria dele jogando no seu time do coração? Atleta revelado na base do Corinthians e com passagens por empréstimo por Oeste, Coritiba, São Caetano e Goiás. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo prevê a maior receita da sua história em caso de títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Só para lembrar que se vencer os 2 torneios de mata-mata, apenas com prêmios dessas 2 competições, o Galo fatura algo na casa dos 283 milhões de reais. São 190 milhões com prêmios ao longo de todas as fases na Libertadores da América, mais 93 milhões de reais na Copa do Brasil. O recorde de receita do Atlético numa única temporada é de 2021, quando ele embolsou 538 milhões de reais. Na oportunidade, havia sido campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Temporada de 2024 já tem o título do Campeonato Mineiro. O Galo é o finalista da Copa do Brasil e da Libertadores da América, final da Copa do Brasil contra o Flamengo, final da Libertadores contra o Botafogo. Só para encerrar esse assunto, contar para vocês quanto o Atlético faturou nos últimos anos. Temporada de 2023 com 439 milhões de receita. Temporada anterior de 429 milhões. Teve o ano de 2021 com uns 538 milhões de reais de arrecadação. 2020, o ano mais fraco de todos, com 160 milhões de reais.
Hora de falar sobre o Palmeiras. Quero contar para vocês que os cardeais alviverdes estão otimistas com a prorrogação do contrato de Abel Ferreira até 2027. O presidente Leila Pereira tem evitado falar sobre o tema diante da imprensa, mas ela trabalha para a manutenção do técnico até o fim de um eventual segundo mandato dela. Você sabe que tem eleição para presidente marcada para o mês de novembro. Ela e Savério Orlandi concorrem. A Leila é muito favorita à reeleição. A ideia da Leila é manter o Abel Ferreira até dezembro de 2027 com o mesmo salário atual, 2.800.000, mas com bônus gigantes por cada uma das conquistas. Venceu a Libertadores da América, o Palmeiras repassa boa parte daquilo que teria direito como prêmio para o treinador português, o mesmo valendo para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e outras competições. A Leila não cogitou aumentar o salário do Abel porque sabe que hoje esses 2.800.000 dificilmente seriam pagos para ele por clubes europeus. Só para citar um exemplo, o Sporting acaba de perder o Rubem Amorim para o Manchester United. Rubem Amorim no Sporting não ganhava esses 2.800.000 reais. Há quem garanta, inclusive na imprensa portuguesa, que o Sporting tem o objetivo de levar o Abel Ferreira para lá com um contrato longo até 2027. O Palmeiras entende que garantiria a permanência do treinador apesar do assédio internacional. Abel que programa e planeja seu time para vencer o Campeonato Brasileiro em busca do tricampeonato nacional. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer se você acha necessária a extensão do contrato do Abel por agora. O vínculo dele com o Verdão se encerra em dezembro do ano que vem. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a eliminação na Copa Sul-Americana. O time perdeu por 2-1 para o Racing na Argentina na noite dessa quinta-feira, dando adeus à chance de título da Sul-Americana e também das classificações para a Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem. Já é certo que o Timão não terá essas duas competições no seu calendário, mas tem mais. Por conta da perda do título, Corinthians conhecerá o seu maior jejum sem taças desde 1977, aquele grande período de hiato sem conquistas que se acabou com o gol do Basílio. Desde aquela oportunidade, o Corinthians nunca havia ficado 6 anos sem taças. Isso vai acontecer agora, tudo porque a última conquista do Corinthians se deu em 2019 no Campeonato Paulista. Como o Timão só vai poder voltar a ganhar um torneio justamente no Campeonato Paulista do ano que vem, serão 6 anos sem prêmios, sem títulos, sem estar dando volta olímpica, algo muito ruim para um clube tão tradicional como o Timão. Importante contar que a temporada atual só reflete os últimos anos alvinegros. O Corinthians foi o 10º colocado no Campeonato Paulista, eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto da zona do rebaixamento. O jogo da próxima segunda-feira contra o Palmeiras, absolutamente decisivo. Ou o Corinthians vence, ou corre o risco de voltar pro Z4. Para completar, contar que Ramon Dias e Rodrigo Garro foram apontados como os grandes vilões da eliminação contra o Racing. Tudo porque o Yuri Alberto abre o placar logo no começo do jogo. O Garro teve a chance de fazer o 2-0 e a desperdiçou. Com 2 gols do Quinteiro, rapidamente o Racing virou a partida e segurou o placar até o fim da partida. O Ramon Dias muito cobrado e criticado por torcedores por conta das modificações, especialmente no jogo em 2-2 contra o Racing na Neoquímica Arena. Por último, mas não menos importante, contar que Marinho, jogador do Fortaleza, aproveitou para retrucar uma zoeira que o Kaká, zagueiro do Timão, havia feito contra ele na eliminação do Fortaleza. O Marinho postou nas redes sociais um Kaká, ironizando a eliminação do Corinthians, lembrando que o Timão já havia caído para o Flamengo antes de cair para o Racing, e completou usando a frase pode chorar Kaká, que foi algo que o Kaká havia dito para o Marinho depois que o Corinthians eliminou o Fortaleza. E você, o que pensa sobre as coisas do Timão? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!